Morar bem pode ser mais fácil que parece. Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico BH, e estamos iniciando mais um episódio do projeto Comorar. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre reforma predial em tempos de pandemia. Representante, porque o conversar com Fernanda Basques, que é arquiteta urbanista, presidente da ASBEA, que é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, e também representante do CAU-MG. Então, Fernanda, a gente está vendo aí que a construção civil não parou nessa pandemia. Podemos dizer que nos condomínios também as reformas continuam? Sim, as reformas estão até mais aceleradas, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Sou presidente da ASBEA-MG, estou aqui como indicada pelo CAU, né? Eu não represento o CAU-MG, isso, mas estou aqui como arquiteta indicada pelo CAU para tratar desse assunto de reforma, porque eu trabalho nessa área de reforma de condomínios, de reformas individuais também, né, privativas das unidades residenciais. Então, a gente assim, teve uma demanda muito alta de reforma de casas, reformas de apartamentos, construções de novas casas. Eu acho que as pessoas ficando mais em casa identificaram várias questões que precisavam ser melhoradas, né? Então, assim, a demanda foi muito alta, mais das unidades privativas do que dos condomínios em si, né? Os condomínios tiveram restrição de utilização dos espaços, então os condomínios meio que ficaram mais resguardados nesse momento, mas as unidades privativas tiveram muita demanda. Você acha, Fernanda, que essas reformas, antes de entrar na questão da unidade privativa, você acha que uma reforma nas áreas comuns do condomínio, ela pode representar algum risco para aqueles moradores ali? Na verdade, o que a gente percebeu, assim, como os condomínios, a maioria deles privou um pouco, né, o usuário, o condomínio, de utilizar as áreas comuns. Teve algumas demandas de reforma, sim, mas a maioria evitou esse trânsito de pessoas nas áreas comuns, sabe? Isso, assim, eu acredito que a gente poderia, sim, ter feito algumas melhorias. Alguns condomínios continuaram as reformas, então a gente teve condomínios que finalizaram o processo de reforma que já estava em andamento, mas com os moradores muito dentro de casa, isso se tornou um pouco de transtorno. A reforma da área comum foi meio assim evitada para que houvesse menos transtorno para os moradores. E a gente tem que entender que assim tem gente de todo perfil, né? Então tem gente que é muito suscetível, que é grupo de risco e que tem muitos problemas. O condomínio, ele trabalha com vários interesses. Então, assim, ele tem que saber negociar esses interesses, né? E dentro disso aí, pela sua experiência de mexer tanto em unidades privativas quanto atendendo o próprio condomínio, nesse período você conseguiu listar algumas dicas para essas obras, durante a realização das obras, as pessoas envolvidas seguirem? Tem algumas dicas aí para a gente dar para quem estiver nos acompanhando? Olha, a melhor dica que eu acho é a questão da comunicação efetiva entre as partes. Eu acho que a AR de reforma, que a gente chama de MDR de reforma, né, que é a 16.280, ela pede um plano de reforma que no início até assustou muitos síndicos, que não sabia como cobrar isso, não sabia como que ele poderia aceitar essa documentação e tudo. E o plano de reforma nada mais é do que
uma comunicação formalizada, né, por escrito, do que vai acontecer na obra. Isso, adotar essa postura é o melhor caminho tanto para as unidades privativas quanto para o próprio condomínio. Os condomínios que têm áreas comuns, assim, voltando à questão das reformas durante a pandemia, como assim, fecharam a academia, fecharam várias coisas. Então, a postura deles foi de não investir em obras de melhoria. A gente teve, sim, algumas obras de reparo, questão de filtração, questões estruturais, questões assim que não poderiam esperar, questões elétricas, que é muito comum a gente ver demandas elétricas, né, em condomínio, por questão assim de ampliação de área, criação de uma cozinha, e às vezes a parte elétrica não foi repensada. Então, assim, eu acho que o melhor caminho sempre é a gente ter uma comunicação efetiva, deixando claras as questões, o início da obra, o fim, o que vai ser feito, como que a gente vai trabalhar, quem são os profissionais envolvidos, se tem alguma construtora, se tem, quem é credenciado para entrar ali, quem não é. Deixando isso claro e formalizado, eu acho que todo mundo fica mais tranquilo. Então, é engraçado que, assim, hoje mesmo eu recebi a visita de um síndico profissional aqui na redação do Jornal do Síndico, e ele me contou um caso interessante de que um síndico, né, proibiu o proprietário de uma casa em condomínio de entrar no condomínio para fiscalizar a própria obra dele, né? Como é que faz numa situação dessa? O síndico não pode ser tão autoritário assim, só porque estamos em período de pandemia. O que você acha disso? Na verdade, eu acho que é um pouco de desinformação. Assim, as pessoas estão com muito medo, né? No início da pandemia, todo mundo ficou com muito medo. A demanda que eu tive de apresentação de IRRT, né, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, por causa de obra privativa, a norma já exige isso, né, que se apresente o responsável técnico pelo projeto e pela execução. Mas muitos síndicos não costumavam fazer isso pela questão da desinformação. E muitos tomam medidas autoritárias, assim, medidas que ultrapassam, né? Apesar da gente ver isso acontecendo até em outras esferas também, municipais, estaduais, federais, né? A gente vê que, por questão da desinformação, eu acho que o melhor caminho é a gente passar o maior número de informações, a informação mais clara que a gente puder para os síndicos, para que ele confie nos profissionais que estão envolvidos na obra e que ele também se resguarde, porque, na verdade, a responsabilidade solidária do síndico é pessoal, né? É no CF dele. Então, ele tem muito medo de tudo que ele assume, inclusive das obras em unidades privativas e tudo. Então, assim, a gente também tem que olhar o lado do síndico e tem que ver, assim, que o nosso papel como arquiteto, urbanista, eu como presidente de entidade, como responsável por projeto, e aqui até sendo indicada pelo CAL, é a gente cumprir nosso papel de apresentar a documentação, antes até dela ser solicitada, né? Então, apresentar, assim, o registro de responsabilidade técnica, apresentar o plano de reforma, deixar o síndico como um parceiro nosso para que a obra transcorra da melhor forma possível. Olha só. Voltando à questão aí desse síndico especificamente, na minha opinião, ele não poderia fazer isso, assim, eu não dei a resposta, né? Ele não poderia fazer isso porque ele não tem, ele não pode definir questões de reforma que não foram proibidas em nenhum momento, inclusive toda a obra civil ela foi considerada como essencial e é o que está até assim salvando de certa forma a economia, né? Porque é um setor que cresceu muito, então assim a gente tinha que priorizar alguns setores que geravam menos risco e isso foi feito. Então assim ele não poderia proibir a reforma, muito menos a visitação do condômino, né? Agora olha só. Toda reforma gera transtorno, né? Principalmente a questão do barulho,
né? Hoje, com essa questão da pandemia, você tem muita gente que está trabalhando em home office, você tem as crianças que estão estudando via online, né? Como conciliar a questão do barulho que uma reforma gera, né, com essa condição das pessoas estarem mais em casa? Nossa, isso está sendo um grande desafio, porque a gente saía de casa, né, ia para o trabalho e as coisas aconteciam e a gente não percebia. E muitos condôminos estão queixando de reforma em outras unidades. A gente está ouvindo muito essa questão. Eu acho que o melhor é informar os vizinhos. Eu acho assim, gente, a gente tem que ter uma política de boa vizinhança. A gente sabe também que não está fácil para ninguém ficar dentro de casa todo, né? As pessoas trabalharem, terem aula dentro de casa. Eu acho que o ideal é a gente informar os dias de demolição, porque a demolição é, né, inevitável, não tem como a gente fazer uma reforma sem fazer demolição. E respeitar ao máximo aqueles critérios ali de horário, definir horário de almoço, algumas questões assim, para priorizar esses trabalhos com barulhos. Então, assim, a regra é sempre o bom senso. É claro que eu não fico na obra o dia inteiro, então eu sei que às vezes quando a gente sai, alguma coisa acontece. Precisou quebrar alguma coisa fora do horário ali e tudo. Isso também, mas assim, tem que ser a exceção, não pode ser a regra. A gente tem que trabalhar muito focado nesse planejamento que a gente faz e que é o que a gente entrega para o síndico e pede que ele, na verdade, o proprietário, né, entrega para o síndico e pede que o síndico distribua aos demais condôminos. Fernanda, e como gerenciar essas pessoas que estão trabalhando na obra? Gerenciar da seguinte forma, né? São pessoas de fora, né, que estão fazendo uma obra no condomínio. O condomínio tem as suas regras de higienização e uma obra demanda mais limpeza, né? Como é que fica essa questão da higienização e do trânsito desses profissionais nas áreas comuns? Isso também deve ser deliberado junto com o síndico? O que você aconselha nesse ponto? Eu aconselho a gente definir as pessoas que vão participar da obra, que o síndico saiba quem são essas pessoas, isso é importante. Também definir esses protocolos, né, dentro da obra, tem álcool aqui, deixar uma pia de limpeza de mãos com sabão e tudo, para as pessoas poderem utilizar, pedir o mínimo de circulação em área comum possível, definir horário de descida e de subida de material. Gente, isso, assim, quando você tem uma obra bem organizada, com esses critérios definidos e tudo, até a própria produtividade da obra, isso reflete na produtividade. Então, assim, fica parecendo que é burocracia, mas não é. Se você faz esse processo uma vez, ele pode ser utilizado em várias obras. Assim, não é um serviço extra que a gente faz. É um cuidado para que gere um mínimo de transtorno, porque transtorno toda obra gera, não tem jeito. Gera um mínimo de transtorno para os usuários e tem, assim, que o síndico tenha seu telefone para qualquer questão, ele poder entrar em contato, que ele se sinta seguro mesmo, saiba que ele tem do lado de cá um parceiro para auxiliá-lo nessas questões. Agora, você citou aí... E olhar tem que estar Como é que... Acho que assim, claro que as coisas, o olhar tem que estar atento, a gente tem que estar atento para questões que fogem desse programado aí, porque a gente sabe que algumas coisas fogem do programado, né? A gente está trabalhando com mão de obra, não é fácil, assim, tem questões que fogem um pouco do que seria o andamento normal. Mas a gente tenta fazer o máximo controlado possível esse ambiente. Agora, Fernando, você falou no início da nossa entrevista da norma da BNT, não é isso? Né? E muitas pessoas, não só síndicos, mas condôminos, né, eles desconhecem ainda essa norma.
desconhecem porque a partir do momento que eles resolvem fazer alguma reforma, o interesse é ir contratar um profissional, comprar o material e já ir demolindo e fazendo a obra acontecer o mais rápido possível. Qual que é a implicação dessa norma, né, no aspecto legal? Né? Como é que ela tem que ser tratada? Você pode falar um pouquinho sobre essa norma? Pois é, a norma ela define deveres, né? Ela define responsabilidades e deveres de cada usuário e cada ator nesse processo de obra. Então, ela define as responsabilidades do síndico e os deveres, as responsabilidades dos responsáveis técnicos, que são os arquitetos, os engenheiros, e as responsabilidades do proprietário. Então, assim, a documentação que o síndico tem que exigir, a documentação que os arquitetos têm que prover, né, para a obra. E muitas vezes eu percebo assim, um desconhecimento mesmo. A gente está até trabalhando numa cartilha para a gente orientar os síndicos desses deveres e responsabilidades aí, para que eles nem cobrem a quem nem além do que é demandado. Eu percebo muito assim, demandas de arquitetos que falam, o síndico não está aceitando a minha RRT, falou que tem que ser uma RT de engenheiro. Isso não existe. O arquiteto, ele pode ser responsável técnico pela obra e pela elaboração do projeto, ele tem competência para isso, habilidade, habilitação para isso. E ele responde a responsabilidade, né? Ele responde por aquele serviço. Então, assim, são deveres que são elencados. É nessa obra que veio esse conceito aí do plano de reforma, que nada mais é do que uma comunicação formalizada do que vai acontecer naquela obra ali. Se você vai trabalhar com demolição, você vai demolir a alvenaria, se não vai, você vai fazer impermeabilização, você vai ter ampliação, se você vai ter alguma coisa de esquadria. Então, você vai elencando ali os serviços que vão ser realizados e para o síndico saber o que vai ser realizado naquela obra ali. E aí você coloca, estrutura mais ou menos os horários de início e de fim da obra, o período que vai fazer mais barulho. Você pode colocar várias informações que vão ser úteis para o síndico. E a partir desse momento, quando você formaliza esse documento, você já inaugura aí uma proximidade com o síndico e uma corresponsabilidade de cumprir aquilo ali. E ele se sente mais seguro também, porque ele sabe mais ou menos qual que vai ser o caminhar daquela obra ali. Então, é um extrato do planejamento da obra que se apresenta. Quer dizer, é uma garantia também, né, para o síndico e para toda a comunidade do condomínio de que essa obra está sendo acompanhada por um profissional e que não vai ter nenhum risco de, por exemplo, tirar uma parede que não deva ser tirada. Né? Podemos falar assim. Sim, sim. Que tem, o projeto também é apresentado, o síndico recebe uma cópia do projeto, uma cópia do RT, registro da responsabilidade técnica que a gente anota junto ao CAL, e aí ele se sente muito mais seguro, porque ele sabe o que vai acontecer ali, ele sabe que tem uma pessoa por trás daquela obra de reforma que vai garantir, né, a qualidade, a execução, e que se responsabiliza pelas questões que vão ser executadas ali naquela obra. Então, a gente pode dizer que o síndico, se o condômino não apresentar esse plano de reforma, ele pode embargar essa obra, pode denunciar em algum órgão uma obra que se inicie sem esse planejamento, sem esse documento? Dentro da unidade privativa, ele não pode embargar nenhuma obra. Ele não tem autoridade para embargar uma obra porque a unidade é privativa. Então, a obra pode ser embargada em área e alguma coisa que ele esteja fazendo uma ampliação, algo que desconfigure o prédio originalmente, mexendo numa fachada, alguma alteração assim,
que eu implico no uso comum. A obra privativa, ela não pode ser embargada, mas ele tem autoridade para exigir o documento. É claro que a gente não vai deixar chegar num desacordo desse, né? Assim, não vou entregar porque você não tem autoridade para embargar minha obra. Na verdade, pela norma de reforma, ele pode entrar com um processo de que a gente não cumpriu a nossa parte. E aí vai ser um processo fora, né? Assim, não um processo interno ao condomínio, vai ser judicializado mesmo. Deixa eu reformular, então, a pergunta. Essa norma, ela tem força de lei? O que eu queria dizer é o seguinte, o condômino que não apresentar, né, esse planejamento, ele pode começar a sua obra sem apresentar esse documento para o síndico do condomínio? Na verdade, pelo desconhecimento, a gente vê que muitas obras são iniciadas sem essa formalização. Mas toda norma, ela tem força de lei, só que ela não tem uma punição de embargo ou de multa, a não ser que o regimento do condomínio estabeleça isso, que existe uma multa a ser aplicada caso isso pode ser feito também, caso o condomínio não apresenta a documentação antes da reforma. Mas, assim, num processo de judicialização, o condômino estaria totalmente irregular. Então, aí seria afixados valores para essas questões e tudo. Mas extrapolam esse ambiente condomínio, né? Seria uma questão judicializada mesmo. E, para finalizar, Fernanda, quais as dicas finais que você daria, né, tanto para os síndicos quanto para os moradores de condomínio também que possam estar vendo essa nossa entrevista, né, para que uma reforma ocorra sem o mínimo impacto nessa comunidade condominial? Eu acho que a dica, assim, a gente veio falando ao longo da entrevista, né, da questão da comunicação, da questão da formalização da documentação. Eu acho isso muito importante. A gente ter os projetos definidos e enviar para o síndico uma cópia desse projeto. É a política da boa vizinhança mesmo, né? Assim, a gente, quando mora em condomínio, a gente não mora sozinho, a gente tem direitos e deveres ali dentro daquele ambiente que a gente precisa respeitar e gostaria que todos respeitassem também. Então, assim, é essa política da boa vizinhança, é a gente trabalhar dentro, até normativo, né? Então, assim, estabelecer essas questões normativas, gerar a documentação toda para o síndico se sentir, participar, né? Se sentir parceiro, se sentir envolvido naquela reforma ali e saber dar respostas também, porque o síndico também ele fica numa posição muito ruim, né? Porque os outros condôminos ficam atrás dele, querendo saber o que está acontecendo e tudo, e muitas vezes ele não tem mesmo a resposta para dar. Então, assim, eu acho que a melhor política da boa vizinhança é a gente fazer o que a gente gostaria que fizesse se a gente estivesse no lugar do síndico e chamá-lo a ser parceiro ali, entender os problemas dele, tentar negociar as melhores soluções. Cada condomínio tem uma história, tem um problema. Então, assim, a gente também tem que ser flexível. É claro que é o que eu falo com os síndicos, a gente não tem como fazer uma reforma sem fazer barulho, não tem como fazer uma reforma sem descer com entulho, não tem como fazer uma reforma sem demolição, sem barulho, sem mínimo de transtorno. Mas quando as coisas são mais claras e são definidas em parceria, fica muito mais fácil para todo mundo trabalhar. Maravilha, Fernanda. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso projeto Comorar, né? E passo para você fazer as considerações finais, né, dessa nossa entrevista. Que bom, eu também adorei. Eu acho que é um assunto assim que a gente tem muita resposta ainda para dar, né? Porque é um assunto que ainda demanda conflitos, né? Gera conflitos e assim é importante que a gente tenha um ambiente
melhor, mais agradável, e que quando você chegar num condomínio para falar de obra, não seja aquele, ah, meu Deus, mais uma obra. Não, que seja visto com bons olhos, que seja uma obra que seja elaborada com procedimentos, com critérios, com planejamento, e, assim, falar que a gente está à disposição, tanto na Asbeia, eu no meu escritório também, e que gostei muito do convite do Cal para poder fui indicada pelo Cal para aqui, né, conversando com vocês, e acho muito importante a gente tratar desse assunto. Estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas. Vou te passar meus contatos, se você quiser colocar nos créditos aí do vídeo, porque pode ter demandas, né, de síndico querendo algum esclarecimento, a gente está à disposição. Fernanda Basques, arquiteta urbanista, presidente da ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Muito obrigado, Fernanda. Espero contar com você numa próxima oportunidade, né? Afinal de contas, esse tema da norma da BNT também dá um programa inteiro para a gente poder destrinchar tudo que a norma traz, e eu acho que, num próximo momento, a gente pode trazer esse assunto aqui para ser debatido. Claro. Muito obrigado, então. Encerramos aqui o nosso Comorar de hoje. Até logo, então, Fernanda. Obrigada. Até logo. Obrigada. Esse foi mais um episódio do projeto Comorar. A sugestão de hoje, por sinal, veio de uma engenheira e mandou um WhatsApp para a gente. Se você também quer participar, encaminhe sua dúvida ou sugestão para o e-mail jornaldosíndicobh@gmail.com ou então pelo número de WhatsApp, código 31, número 984817642.